aí, meu consagrado, minha consagrada, tudo bem? Aqui é a professora Ana de Química e hoje nós vamos falar sobre a distribuição eletrônica de cátions. Então, a gente já viu ali a distribuição para os átomos neutros e aí para os cátions, né, para os íons em geral, funciona de uma maneira um pouco diferente que você precisa tomar cuidado, tá? Então, vem comigo para a gente aprender aí rapidinho. Então, olha só, os cátions, eles são íons de átomos que perderam elétrons, ou seja, eles ficaram com mais carga positiva, mais prótons, né, do que carga negativa, que são os elétrons. Se a gente pensar ali no átomo neutro, né, acho que assim eu consigo, pensar assim, ó, o meu átomo neutro, ele tinha número atômico 5, então ele tem 5 prótons. No meu átomo neutro, eu tenho número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Só que aí, então tá, tinha 5 prótons, 5 elétrons, tá? Esse é o meu átomo neutro. Aí o meu átomo fala assim, vou doar um elétron, tenho muito aqui. Esses aqui são os elétrons. Aí eu vou lá e dou um elétron. Você percebe que agora eu fiquei com 5 cargas positivas e só 4 cargas negativas. Então eu fiquei mais positivo, né? Por isso que o cátion, quando ele doa elétrons, ele fica com carga positiva, porque olha só, ele tem uma carga positiva a mais, né? Do que ele teria ali quando era o átomo neutro, tudo bem? Então, quando perde elétrons, quando doa, fica com carga positiva, porque está, então, ficando com mais cargas, mais prótons, né? Mais cargas positivas dentro ali do seu átomo, beleza? Lembrando que quando a gente está falando aqui da distribuição eletrônica, nós estamos falando de mudança na eletrosfera. Então, o seu núcleo ali, prótons e nêutrons, continua a mesma coisa, tá? Mas olha só, tenho aqui o sódio, átomo neutro, a nossa representaçãozinha aqui, só para lembrar como ela funciona. Aqui em cima, 23 é massa atômica, representada pela letra A. Aqui embaixo, 11 é o nosso número atômico, representado pela letra Z. O Na aqui, né, o símbolo do sódio. E aí eu tenho que o número atômico é 11, é um átomo neutro, não aparece nenhuma carga aqui em cima, então o número atômico é 11. O número de prótons é 11 e o número de elétrons também é 11, né? Tudo bonitinho, tudo igualzinho. Então, nós temos que para um átomo neutro, o número de elétrons é exatamente o mesmo número de prótons. Então, se não está doando, não está recebendo elétrons, o número atômico equivale ao número de prótons e ao número de elétrons, tá? Fechou? Só que nós temos os nossos íons maravilhosos, né? Então, olha só. Já vimos que os cátions, então, eles vão ficar positivos, porque eles vão ficar com mais carga positiva do que negativa ali, né, dentro do átomo. E aí, eu tenho aqui o Na+. Então, nós vimos, né, continua a mesma coisa. Número de prótons, número de nêutrons, massa atômica continua igual. Então, o 23 aqui em cima, ó, continua sendo a massa atômica. O 11 aqui embaixo continua sendo o número atômico. Então, quando eu vou descrever aqui, ó, número atômico é igual a 11. O número de prótons continua sendo 11. Eu não estou mexendo no núcleo do átomo, eu estou mexendo apenas na eletrosfera. Ele ficou positivo, quer dizer que ele está doando um elétron. Então, se o meu átomo neutro tinha 11 elétrons e ele está doando um, quer dizer que agora eu vou ter apenas 11. Então, 11. Apenas 10, né? A pessoa não consegue nem fazer a matemática, né? Pensou 10, falou 11. Olha só, vamos recapitular, né? Então, eu tenho aqui, eu tinha no átomo neutro 11 elétrons. Eu doei um elétron. Então, agora eu vou ficar com 10, né? Isso aí, agora eu falei certo. Então, o meu número de elétrons é igual a 10. Fechou? Então, eu vou sempre agora, quando eu estou falando dos cátions, vou cuidar. Então, olha só, se ele ficar carregado positivamente, o seu número de elétrons, você pode pensar assim para calcular. Quantidade de prótons inicial, né? Porque o próton e elétron é a mesma coisa para o átomo neutro, menos a quantidade de elétrons doados. Então, doa um elétron, né? Você tira um elétron ali do número de prótons. Doa 2, tira 2 elétrons. Doa 3, tira 3, tá? Tudo bem? Então, olha só, vamos fazer a distribuição eletrônica do Na+. Utilizando aqui o diagrama de Linus Pauling, vamos fazer primeiro sempre a distribuição do átomo neutro. Lembra, a gente viu dois conceitos muito importantes. Nós temos o conceito de subnível mais energético
que é o último subnível que aparece na distribuição eletrônica, porque nós fazemos a distribuição em ordem crescente de energia, né? E nós temos o conceito de camada de valência. A camada de valência é a camada mais externa, né? A última camada que você tem ali. E é da camada de valência que nós vamos retirar os elétrons, tá? Então, embora para alguns elementos isso não faça diferença, para outros elementos, você fazer primeiro do átomo neutro e depois você fazer ali para o cátion ou para o ânion, vai fazer diferença sim em como você vai ter essa distribuição, essa organização dos elétrons, tá? Então, olha só, aqui a gente vai fazer a distribuição com, primeiro, né, o número atômico, o número de prótons, que era o número de elétrons do átomo neutro. Então, 11. Fazendo aqui na distribuição, né, ordem crescente de energia. 1s2, sempre na diagonal, 2s2, 2p6, já tenho 10. Falta 1. O próximo é o 3s2. Só que eu não preciso de 2 elétrons, eu só preciso de 1, né? Então, lembrando, eu não posso colocar mais elétrons no subnível, mas eu posso colocar menos. Então, a distribuição eletrônica do sódio vai ficar assim, para o átomo neutro. Vou identificar agora a camada de valência. Eu tenho 3 camadas, né? A primeira com 2 elétrons, a segunda com 8 e a terceira, que é a mais externa, com 1. Então, essa daqui é a minha camada de valência. O sódio, ele está doando apenas 1 elétron. Então, eu vou tirar esse elétron da camada de valência. Tchau para ele, né? Então, saiu ali a terceira camada. Minha nova distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6. Ah, professora, se eu tivesse já tirado ali, era 11, dou 1, era 10, faço a distribuição eletrônica, eu ia chegar nisso. Ah, você ia, para o sódio ia dar certo. Mas para alguns elementos, isso não vai dar certo, tá? Fechou? Então, olha só. Próximo aqui, o ferro. Ferro 2+. 2+ quer dizer que está doando 2 elétrons. Fazer primeiro a distribuição eletrônica do átomo neutro. O átomo neutro aqui, ó, ele tem 26 prótons e 26 elétrons, né? Pegamos aqui do número atômico. Então, vamos lá. Olhando ali o meu diagrama, né, do Linus Pauling, sempre na diagonal, ó, 1s2, sobe lá. 2s2, sobe de novo. 2p6, já deu 10. Mas é 26, né? Então, eu tenho que continuar. 2p6 aqui tem 10. Vai para o 3s2, 12. Vai aqui em cima, 3p6, 4s2, agora eu já tenho 20. O próximo, eu volto aqui, ó, é o 3d10. Se eu colocar 10, eu vou ficar com 30. Mas não é 30, é 26. Então, eu vou colocar só D6. Então, essa daqui é a minha distribuição eletrônica, né, para o ferro como átomo neutro. E aí, eu preciso doar 2 elétrons, então eu vou separar ali as camadas. Então, primeira camada tem 2 elétrons, segunda camada tem 8, terceira camada aqui, ó, tudo 3. Então, esse 3d6, terceira camada, só que eu tenho uma quarta, né? Tem 4s2 aqui. Essa daqui é a minha camada de valência, certo? Não é o 3d6, é o 4s2. 3d6 é a terceira camada, né? Tá junto aqui com 3s2 e 3p6. Como eu estou doando 2 elétrons, eu vou perder esse carinha aqui. E minha nova distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Ah, professora, mas se eu tivesse feito assim aqui também, né? Ia dar certo? Não ia dar certo. Se você fizesse primeiro tirar os 2 elétrons e fazer a distribuição direto, não ia dar certo, né? Olha só, era 26. Eu doei 2, vai ficar 24. Se você fizer a distribuição eletrônica para 24 elétrons, eu vou chegar aqui em cima em 3d4. É diferente de 3p6 e 3d6, né? Então, sempre primeiro do átomo neutro, depois do cátion, tá? E depois do íon, de forma geral, né? Então, olha só, tem aqui, ó, o ferro 3+, agora 3 elétrons, tá? Fazer primeiro a distribuição do átomo neutro, a gente viu ali antes, 4s2 é a camada de valência. Perde 2 elétrons, só que ele tem que perder 3. Da onde ele vai tirar o outro? Se você já tirou da camada de valência, agora você vai recorrer para o subnível mais energético da camada anterior. A camada anterior é a terceira camada, subnível mais energético é o D, né? Então, eu vou tirar um elétron ali. Ao invés de eu ficar com 3d6, agora eu fico com 3d5. Fechou? Então,
primeiro você vai retirar sempre elétrons da camada de valência e aí, se for necessário, você vai tirar elétrons, então, do subnível mais energético da camada anterior. Fechou? Então é isso, espero ter ajudado, bons estudos e até a próxima!